Dentro do nosso planejamento financeiro, a gente precisa pensar nos planos de curto, médio ou de longo prazo. Existem planos que vão demandar um pouco mais de tempo e, consequentemente, produtos financeiros adequados para isso. Mas e o curto prazo? O que eu faço com o dinheiro que muitas vezes eu preciso resgatar ele em até um ano? Bom, existem 4 investimentos que funcionam muito bem para prazos até um ano. Eu sou o Vitor, especialista em investimentos e planejador financeiro. Eu criei esse canal para te ajudar a investir de forma mais inteligente e com mais bom senso. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os 4 investimentos preferidos, os 4 investimentos que eu mais gosto de usar para objetivos que têm prazo em até um ano. Por isso, já se inscreve no canal e já deixa o like para você montar uma carteira de forma diversificada, respeitando esse objetivo com esse prazo curto. O primeiro investimento é o bom, velho e famoso CDB. O CDB basicamente é um investimento onde você empresta um dinheiro para o banco te devolve o seu capital acrescido de juros. Como a gente está falando de um produto financeiro para prazos em até um ano, você pode utilizar o CDB de liquidez diária ou o CDB, por exemplo, com um vencimento em até um ano. Muito importante te dizer que o CDB possui o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, te protegendo até R$ 250 mil de investimento. Em relação ao tipo de rentabilidade, eu prefiro que você aplique em produtos pós-fixados. Se você não sabe o que é um produto pós-fixado, basicamente é um produto que ele acompanha a variação da taxa de juros. Quando você compra um produto pós-fixado, você não fica refém se os juros subirem ou se os juros caírem. Você vai acompanhar simplesmente esse movimento. Então é muito importante que você foque nesse produto pós-fixado, porque como o prazo é de um ano, é muito melhor você garantir um retorno de acordo com a taxa de juros do que tentar estimar o que vai acontecer com a taxa de juros e perder dinheiro com isso. O segundo produto são as LCIs ou LCAs. Elas têm uma diferença muito clara em relação ao CDB pelo fato de não possuírem imposto de renda. Elas também são garantidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e são produtos emitidos por bancos. As LCIs e LCAs têm um componente bem interessante que é o seguinte: dependendo do prazo, em até um ano, você pode comprar uma LCI ou uma LCA que tem carência de 90 dias e depois se torna de liquidez diária. Olha só que legal, que coisa fenomenal. Você pode comprar essa LCI ou LCA, ficar com ela travada por 90 dias e depois, se você precisar, você pode retirar a qualquer momento sem a necessidade de pagar imposto. Aqui a gente também pode focar em uma LCI ou LCA com vencimento em até um ano para fazer frente a esse objetivo caso você precise resgatar no final de um ano corrente. Novamente, assim como nos CDBs, as LCIs ou LCAs, eu acredito que a melhor forma de você alocar para um ano seria focando em estratégias pós-fixadas, que de novo são aquelas estratégias que acompanham os movimentos de mercado e você não fica à mercê aí de um movimento e de perder dinheiro com isso. Se você precisa de ajuda para montar uma carteira diversificada que seja aderente aos seus objetivos, eu tenho uma mentoria individual em que eu te dou todas essas sugestões, opiniões e faço esse plano junto com você sem qualquer tipo de opinião de banco ou de corretora, 100% transparente e imparcial. Se você tiver interesse, é só preencher o link que eu vou entrar em contato com você. A terceira opção, também muito conhecida, é o famoso Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento emitido pelo governo para poder financiar a sua dívida. E por que ele funciona muito bem para objetivos em até um ano? Porque ele pode ser de liquidez diária, isso é muito importante caso você precise resgatar esse investimento ali no curto prazo, antes de um ano, por exemplo. Ele tem um risco muito baixo, ou seja, ele é emitido pelo governo, que é um credor dos mais seguros possíveis, e além disso ele possui uma rentabilidade que é justa, que é compatível com o mercado. Novamente aqui, esse produto é um produto pós-fixado que vai acompanhar a evolução da taxa de juros, assim como todos os outros. Eu não gostaria que você investisse em um tesouro IPCA ou um tesouro pré-fixado, porque são investimentos que possuem um nível de risco mais alto, e isso pode impactar caso você necessite desse recurso para até um ano. Além desse motivo, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado geralmente não têm vencimentos de um ano, os vencimentos são mais longos. Claro que se você precisar resgatar esse produto antes do vencimento, uma característica muito específica do Tesouro Direto, você pode. Porém, no resgate pode ser que você perca dinheiro por conta das condições de mercado. Por isso, a melhor opção, sem sombra de dúvidas, é o Tesouro Selic. Me conta nos comentários qual que é o produto, qual que é o investimento que você gosta de usar quando você vai aplicar para o curto prazo. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa. Na parte final do vídeo, eu tenho uma dica super importante para te ajudar a montar essa carteira, considerando esses 4 investimentos. Fica até o final. A quarta opção são os fundos de investimentos referenciados DI. O que é isso? Primeiro eu tenho que te falar o que é um fundo de investimento. Um fundo de investimento é um condomínio de recursos em que várias pessoas colocam dinheiro, um gestor é contratado para poder gerenciar a estratégia e alocar o dinheiro da melhor forma possível. Eu gosto dessa estratégia porque você economiza tempo,
Coloca o seu dinheiro junto de uma gestão profissional e foca onde você é bom, que é no seu trabalho. Para quê? Para você conseguir guardar mais dinheiro e alimentar o seu planejamento financeiro. Esses fundos são fundos muito conservadores, ou seja, eles investem pelo menos 95% do dinheiro em produtos como o Tesouro Selic. E para que isso aconteça, eu tenho que te falar uma coisa muito importante, que é a seguinte: se você optar por escolher esses produtos, eu vou te mostrar 2 exemplos logo mais, você precisa colocar em produtos que tenham taxa de administração zero. Esses fundos, por não ter complexidade nenhuma, por aplicar em produtos 100% conservadores, não tem necessidade, não tem motivo pelo qual eles têm que te cobrar a taxa de administração. Se fosse um outro fundo mais arriscado, um outro fundo muito mais diversificado, aí sim faria sentido, mas esses fundos não faz sentido com que você pague taxa de administração por isso. Eu vou te mostrar aqui 2 produtos que eu gosto muito dentro de 2 corretoras que eu também recomendo sempre para os meus clientes de mentoria. Se você quer fazer investimentos em corretoras muito robustas, corretoras que têm muita oportunidade de produtos, eu sugiro que você abra conta ou na XP ou no BTG. O primeiro deles na XP é o Trend DI FIC FIRF Simples. Se você clicar aqui em lista de fundos na XP Investimentos e colocar Trend DI, essa opção aqui vai aparecer para você. Então, esse fundo é um fundo que eu recomendo muito para você investir para o curto prazo. Por quê? Porque ele tem uma liquidação em D mais zero, ou seja, se você precisar resgatar o dinheiro hoje, ele cai na sua conta no mesmo dia. Como você pode ver aqui, ele é um fundo referenciado DI soberano. O que significa isso? Novamente, ele aplica em produtos muito conservadores, que no caso aqui é a dívida pública via Tesouro Selic. É um fundo que não cobra taxa de administração, o que é muito importante, como eu falei, porque esse fundo não tem uma complexidade muito grande, então não faz sentido ele cobrar uma taxa por isso. Novamente, se você abre a lâmina do fundo, que é basicamente uma lâmina de informações essenciais, você consegue observar aqui que ele aplica justamente em taxas de juros domésticas, que é a taxa de juros Selic. É para o investidor geral, uma aplicação mínima de R$ 100, então se você tem pelo menos R$ 100, fica muito acessível para fazer essa estratégia. Como eu falei, não possui taxa de administração e a sua cotização, o seu resgate é em até 0 dias úteis. Isso é muito bom. A segunda opção é o BTG Tesouro Selic Simples RF. É o fundo de investimentos que aplica também em produtos muito conservadores, só que do BTG Pactual. Esse fundo, novamente, tem as mesmas características que o fundo da XP em quesito liquidez e taxa de administração, ou seja, ele não cobra taxa de administração e a liquidez dele é em até 0 dias. Então, novamente, te auxilia muito no caso de um possível resgate. Se você for olhar a lâmina do fundo, você vai observar que ele não possui taxa de administração. Então isso é muito bom para essa classe de investimento. Eu te prometi algo muito importante no final do vídeo e eu vou te falar isso agora. Se você quer montar uma carteira com investimentos para o curto prazo, considerando esses 4 produtos, aqui vai uma dica muito simples. Pega um papel, divide a sua estratégia em 3. Primeiro, estratégias para curto prazo. Você vai colocar aqui estratégias em até 1 ano, que são os produtos do vídeo aqui comentados. Segundo, estratégias de 1 a 5 anos, que são estratégias de médio prazo. E terceiro, estratégias de 5 anos para cima, que são as estratégias de longo prazo. Dentro desse objetivo de 1 ano, o que você vai fazer? Você vai definir qual que é o valor que você está disposto a investir para o curto prazo. Em seguida, você vai alocar esse recurso nessas 4 opções de investimento com uma dica muito simples, que é a seguinte. Primeiro, você vai entender o quanto você está disposto desse dinheiro separado para curto prazo deixar para você resgatar daqui a 1 ano. Todo o outro restante dentro dessa caixa de curto prazo, ok? Você vai deixar para objetivos, para estratégias de liquidez diária. Então é como se você pegasse novamente essa parte aqui de curto prazo, dividisse ela em 2, uma delas para você resgatar daqui a 1 ano e a outra de liquidez diária. Isso faz com que você tenha uma diversificação muito legal, coloque o seu investimento em produtos diferentes, com rentabilidades diferentes e com riscos diferentes. Eu te falei sobre investimentos de curto prazo, mas eu gostaria muito que você assistisse um vídeo onde eu te ensino a montar uma carteira de investimentos completa, considerando outras classes de ativo. Até porque produtos para até 1 ano são simplesmente produtos de renda fixa e você precisa saber como diversificar a carteira com outras classes, como bolsa, como multimercados, dólar, etc. Sugiro fortemente que você assista esse vídeo. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal e de dar o like. A sua inscrição, o seu like é muito importante para eu entender que eu estou no caminho certo para agregar na sua vida financeira e para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e levar essa mensagem cada vez mais para mais pessoas.